Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O direito à greve é legítimo? Sim, é legítimo. A carga tributária escorchante? Sim, é altíssima. Agora, é justo bloquear estradas, paralisar a economia e colocar a faca no pescoço do governo e dos cidadãos para alcançar a redução do valor dos combustíveis? Não, não é justo. Esta é a síntese da opinião do deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, em artigos e pronunciamentos sobre a paralisação dos caminhoneiros e as consequências que o movimento vem trazendo ao dia a dia da população, com inclusive risco de vida aos que dependem de deslocamentos, remédios e cirurgias e que estão impedidos de se locomover, de ter acesso a esses remédios ou de realizar uma cirurgia de emergência nos hospitais do país. Sem falar, é claro, nas perdas bilionárias para toda a cadeia econômica envolvida nesse processo. Vamos ouvir detalhes das opiniões do deputado Aleluia, ou ele próprio, que participa desta edição do Palavra Aberta. Deputado, em linhas gerais, eu peguei um pouco dos seus pronunciamentos e fiz essa abertura, mas eu queria uma avaliação sua neste momento da situação criada por esse movimento paredista dos rodoviários. Deixa eu falar um pouco das causas, por que nós chegamos a essa situação. O Brasil, em termos da geografia mundial do petróleo, você tem uma concentração muito grande de riqueza de petróleo no subsolo do Oriente Médio, onde existem grandes conflitos. Existe petróleo nos Estados Unidos, embora consuma muito, no México, na Venezuela. E existia uma grande reserva de petróleo que os comunistas não foram capazes de explorar no Mar Cáspio. Eu diria que a União Soviética caiu porque não era capaz de explorar o petróleo do Mar Cáspio. Que seria o pré-sal lá deles. Tem gente que diz que seria o pré-sal lá deles. Eu vou chegar ao pré-sal. Era melhor do que o pré-sal, porque era antes do pré-sal, era mais fácil extrair que o pré-sal. E eles não foram capazes, só depois que caiu a União Soviética, caiu, que aquela reserva de petróleo foi incorporada. Depois disso, no cenário mundial, o que apareceu de novo foram descobertas do pré-sal. Portanto, o Brasil passou a ser um país importante no petróleo. Se nós tivéssemos tomado as decisões certas, nós teríamos hoje uma produção de 5 milhões de barris diários. Estamos longe disso. Mas ainda assim, pelo fato de permitirmos que a iniciativa privada entre na exploração do petróleo, nós temos tido sucesso na exploração de petróleo. Mas petróleo não se vende, o que se vende são os derivados de petróleo. O que está acontecendo no Brasil é que, na área de refino, praticamente a Petrobras é a dona e é um oligopólio, um monopólio na produção, e não é só no refino. Na importação ela tem uma influência muito grande, porque ela detém ainda os meios de transporte para o acesso, os terminais, os meios de transporte. De modo que nós temos no Brasil uma concorrência imperfeita. A Petrobras dita o preço por ser o predominante no mercado. A Petrobras estava vivendo um processo de destruição econômica financeira, desvalorização, e nos últimos anos ela passou por um processo de reestruturação. Esse processo de reestruturação foi liberado, ela foi autorizada a botar preços reais. Ela vinha praticando preços reais e em determinado momento até caiu o preço dos derivados, porque caiu o preço do mercado internacional. Recentemente, houve uma conjugação de fatores desagradáveis. Quais são? Cresceu o preço do petróleo internacional, foi passar de $80 o barril, um salto muito grande, e a alta do dólar, além da queda, coice. Por outro lado, o governo, de forma imprudente, o governo federal, elevou bastante o PIS/COFINS, dobrando praticamente nos últimos anos o PIS/COFINS, sentindo que o petróleo estava sob controle, os combustíveis sob controle e que ele poderia arrecadar mais. E não teve a velocidade de fazer os ajustes. Quem deveria fazer esses ajustes era a CID, que o governo não elevou tanto,
porque a CID não é só do governo federal. É dos Ela, estados? dos estados e Dos municípios. Ele não usou a CID corretamente. Então, a Petrobras começou a praticar preços diários. Por que ela praticou preço diário? Porque ela é oligopolista, ela é praticamente dona do mercado. Se tivesse outras refinarias privadas, outros agentes privados, ela não faria isso para não perder mercado. Então, nós estamos com um sistema imperfeito. Imperfeito na produção, imperfeito na importação e imperfeito na questão do imposto. Além dos impostos federais, os estados estão usando alguns energia elétrica, telecomunicações e derivados de petróleo para cobrar imposto. Tem estado cobrando mais de 30% de ICMS. Tem estado cobrando, quer dizer, não é só do diesel, é do diesel, da gasolina, de todo o conjunto. Portanto, Pois é, mas na base disso daí a gente ainda tem a questão da guerra fiscal, né? Não. Ainda tem esse componente. Como é um componente difícil de Né? transportar, termina cada qual tendo a sua receita própria. Quer dizer, o governo da Bahia, por exemplo, precisou de mais dinheiro, aumentou o ICMS dos combustíveis. Então, isso junto levou a uma dificuldade muito grande, não só dos transportadores, não só dos chamados caminhoneiros, mas também dos agricultores que produzem e de todo mundo que produz. Porque não se pode todo dia estar ajustando o preço do frete. Não. Se me perguntar, Não dá nem para planejar. tem uma motivação para o movimento? Tem. Agora, não se pode admitir. Eu que conheço muitos países do mundo, por literatura, por visita, por ter morado, eu não conheço nenhum país civilizado do mundo onde alguém ou alguma organização, ou alguma causa, por mais justa que seja, possa estrangular, possa paralisar a circulação de riqueza. Muitos analistas falam, inclusive, que essa é uma questão de segurança nacional. Claro, é um infarto social. O que é um infarto? É quando você estrangula uma via de circulação e o alimento do coração ou de qualquer outra parte do corpo deixa de receber sangue. O que esses manifestantes estão provocando é um prolongado infarto social. Quais são as consequências? Consequências na área de saúde, pessoas que morrem em função disso, porque não conseguem receber o socorro, não é feita a cirurgia, não chega o oxigênio, não chega o remédio, não chega o conjunto de coisas. Na área da produção, a indústria está parando, porque as indústrias se interconectam. Vamos citar como exemplo a mais fácil de entender, a indústria de automóveis. Ela trabalha no just in time, quer dizer, a peça não fica estocada, ela vai chegando para produzir o carro. Para de produzir carro, porque não tem circulação de riqueza. E na agricultura, na pecuária, na suinocultura, na piscicultura, é um drama. Como é que o indivíduo... Porque a cadeia ela é toda envolvida nisso. Sem combustível não tem alimento. Sem alimento, o animal morre, ou o animal perde a produção. Ele perde o ciclo de produção. O que é mais grave, por exemplo, você tem uma produção de fruta. Eu recebi ligação de um grande amigo meu, produtor de frutas lá de Barra da Estiva. Ele produz pocã. No meio da safra, e a safra não é longa, ele tem perda de produção, porque ele não consegue mais... O que ele vai fazer com centenas de milhares de caixas de pocã? Estão apodrecendo. Uma parte apodrecendo nos caminhões, a parte apodrecendo na roça. Outros que têm a oportunidade de plantar. Está na hora de plantar. Choveu. Não tem óleo, não planta. Portanto, o Brasil está sendo... Eles estão passando do limite. O governo demorou de agir, mas negociou o que pôde. Deu até o que não pôde. E agora tem um grupo que está se mantendo no movimento, já não mais com propósitos que seriam de atingir os objetivos do grupo. A exploração agora é política ideológica? Governo, eu acho que não é política ideológica, é gente que está querendo desestabilizar o governo. Você vê muita gente pedindo intervenção militar. Eu vi circulando no interior da Bahia vários caminhões de intervenção militar. Várias faixas isso é crime. É preciso distinguir o que é movimento do que é crime. Crime tem que ser punido. E o Estado da União e os Estados da Federação têm o monopólio do uso da força para deter o crime. E não está sendo feito isso na intensidade que era necessário, para que a sociedade volte a ter
a sua vida normalizada. As pessoas não estão podendo circular. Portanto, se não circula, a economia para, a vida para. Agora, deputado, só para encerrar, que nosso tempo já me avisa ali que está praticamente encerrado. Nós temos um governo fraco. Isso é ponto comum. Um governo fraco teria condições de impor essas medidas mais duras a que o senhor se refere, como, por exemplo, esse uso de força para a desobstrução dessas vias e permitir a circulação livre dos caminhões? Tem que usar. É necessário usar. É um dever usar. O Estado usa a força do poder de polícia do Estado para defender a sociedade. É assim que se faz com o bandido que assalta e é assim que se faz com alguém que quer parar a vida social. Portanto, o governo tem o dever, não é só o direito, não, tem um dever de usar a força oficial, na forma da lei, para garantir a sociedade. Deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia. Aliás, no seu estado, onde isso tudo começou com as descobertas de petróleo, lá relatadas por nós. Mais uma coisa, no meu estado, é um dos estados onde a lei não é cumprida, porque essa coisa dessa serpente que está aí na mão dos caminhoneiros é o mesmo ovo de serpente que permite o MST invadir terras, pegar uma fazenda nessa Correntina, na Bahia, destruir a fazenda. Portanto, é a mesma complacência, apaziguamento com a irregularidade, apaziguamento com o descumprimento da lei. Isso não é bom conselho para ninguém. Deputado Aleluia, muito obrigado pela sua participação, volte sempre. Obrigado. Você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.